Welcome again, guys. Teacher Mari Ferrari, como vocês quiserem chamar, entendeu? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de relatos bons sobre a experiência de au pair, porque caso você não tenha visto, eu fiz um vídeo aqui onde eu falei coisas realmente muito trágicas, porque nada é perfeito, entendeu? A gente precisa passar um perrenguinho pra gente aprender a dar valor pras coisas boas. Então, qualquer coisa que você não assistiu, inclusive, vai lá assistir, porque espero que você goste de ver aí perrengues alheios. A minha vida, o meu 1 ano de au pair, porque caso vocês não saibam, eu fiquei 1 ano lá nos Estados Unidos, gente, foi um dos melhores anos da minha vida. Eu aprendi tanto lá, foi a minha primeira vez morando sozinha, e além de ser a primeira vez morando sozinha, foi em outro país e literalmente sozinha, porque assim, a minha família estava toda aqui no Brasil. E aí eu fui lá fazer esse intercâmbio e foi muito bom. Eu aprendi muito, tanto pessoalmente quanto de questão de amigos, de experiências que eu tive, amigos inclusive que eu tenho até hoje. Então, ó, tô com passe livre para os Estados Unidos, eu tenho onde ficar, isso é muito bom. Mas foi muito boa a experiência. Eu acho que quando você faz quando você vive essa experiência tão intensa, você sempre vai carregar marcas, e marcas boas e marcas alguns traumas e etc. Mas pra mim, as partes boas sobressaíram muito mais do que as partes de perrengue, de traumas e etc. Agora, eu não tenho nada assim, tipo, nossa, muito bom, porque o que foi muito bom foi a experiência em si, entendeu? Por exemplo, eu tive amigas que moravam lá, que elas tinham famílias muito boas. Eram famílias de fato assim, que você fala, nossa, essa família aqui é a família dos sonhos, eu queria morar com essa família. Era a família que viajava e levava au pair pra viajar também. Ai, vamos pro México. Levava au pair pro México pra passar férias. E aí tinha tudo pago, sabe? Tinha tipo carro dos sonhos, ia dirigir o carro dos sonhos. Então tinha toda essa parte e também a parte de tratamento da família. A família realmente te tratar como parte da família. Não era o meu caso. Essa não era a minha família. Minha família era bem o contrário. Então eu tive um perrengue dentro da minha família mesmo, de ter que conviver e aprender a conviver com a minha família. Eu que tinha muitas vezes que intermediar, enfim, as discussões que a minha host family queria ter comigo, sabe? Eu que tinha que ser a pessoa madura da relação e sentar e falar, não, tá tudo bem, eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra viver meu intercâmbio e tal. Eu tive que fazer muito isso durante essa minha vivência de intercâmbio. Isso me fez crescer muito, porque quando eu voltei pro Brasil, saí de Connecticut, voltei pro Brasil, cara, eu percebi que eu tinha uma outra cabeça, completamente diferente, que talvez as minhas amigas que tinham famílias muito boas não precisaram ter, porque não que elas não tivessem passado por perrengues também, mas aqui o meu perrengue foi muito grande. Então eu tinha muito que fazer isso o tempo todo, sabe? Fazer essa intermediação. Então isso foi muito bom, porque me fez crescer muito. Se eu pudesse hoje voltar atrás, você teria ido para uma família mais fácil? Pelo aconchego, sim, mas pelo crescimento, não. Porque eu tenho certeza que eu não teria crescido tanto quanto eu cresci. Então essa parte foi muito boa, foi muito boa, real. Homens podem ir? Podem. Homens podem fazer também o au pair, mas é mais difícil, né? Porque, enfim, tem toda uma questão da família confiar também, né? Às vezes, tipo, poxa, tem filha mulher e aí vai ficar com... Então tem um pouco disso, mas homem pode aplicar pra fazer au pair também. Bom, e aí dentro de todas essas coisas boas, eu gosto de falar que tem 3 categorias de família de au pair. Tem uma que é assim, a família dos sonhos, que é a família que te trata como família mesmo. A família que te trata como um funcionário, que era o caso da minha. Então, às vezes, eu precisava, inclusive, fazer hora extra e a minha host mom me pagava pra fazer hora extra. Não tava dentro do pacote, sabe? E isso, inclusive, é muito engraçado, porque aí a gente vê a diferença das brasileiras pras europeias, por exemplo, as alemãs. Tinha muita alemã que ia fazer o au pair. E a brasileira era assim, a host family chegava e falava assim, você pode ficar com a fulana só 15 minutinhos? Eu já tô chegando. Aí dava 15 minutinhos, nada, e ficava lá, a au pair brasileira, 30, 1 hora ó, com a criança a mais, sem ganhar nada, porque falou, claro, não tem problema, tranquilo, eu amo seu filho, sabe? Mas tá lá, trabalhando. E a europeia não, porque as alemãs, ela falava assim, você pode ficar aqui, posso, minha hora custa X. Não, mas eu já tô chegando. Tudo bem, a minha hora custa X. Não, mas eu não vou conseguir. Tudo bem, então vou parar de trabalhar e seu filho vai ficar aqui. Às vezes, assim, a gente tinha coisa pra fazer, por exemplo, toda vez que eu ia lavar louça, lá eles não lavam louça na mão, eles põem tudo na dishwasher, tudo na máquina.
E aí, tipo, a minha criança que eu tô cuidando tá jantando. Normalmente ela janta às 5h30. Cara, eles jantam 5h30 lá. 5h30 eles estão jantando. Então aí, tipo, ela vai jantar às 5h30, mas atrasou um negócio. Ela foi jantar às 6h30. Eu precisava esperar ela terminar de jantar, mesmo que a minha agenda fosse até às 6. Eu precisava esperar ela terminar de jantar pra guardar as coisas, pra recolher as coisas, colocar na dishwasher. Porque o meu turno só terminava depois que eu colocasse tudo na dishwasher. Acontecia muito de eu estar off, a gente fala assim, né? Mas você ganhava extra? Não, eu precisava terminar o que eu tava fazendo e não ganhava extra nesse caso. Eu só ganhava extra quando, tipo, seu turno ia acabar por volta das 7, mas eu vou chegar às 10. Aí eu ganhava extra, entendeu? Que aí seriam 3 horas a mais. Acontecia muito e nossa, eu ficava tipo, não! Acontecia muito o meu quarto era aqui, e o quarto da criança que eu cuidava era aqui, era literalmente do lado do meu. E às vezes eu tava off. Quando a gente fala que a gente tá off, é que a gente não tá mais trabalhando. Tô off, a partir das 7 da noite. Fiquei off, fui pro meu quarto, bela e plena, fiz uma sala ali com a minha host mom por 15 minutos. Fui pro meu quarto, não quero mais ver ninguém nessa casa, até porque 7, 8 horas da noite, minha cabeça já não pensava mais em inglês. Já tava assim, já tava derretido já tava tudo derretido. E aí, eu tava lá, e o que acontecia? A minha criança batia na minha porta. Tipo, 8 da noite. Só que eu não tava mais trabalhando, então eu não tinha a obrigação de cuidar dela. E aí ela batia na porta e falava assim, posso ficar aqui com você? E eu ficava tipo... No começo eu ficava com um pouco de dó, porque eu ficava tipo, ela gosta tanto de mim, ela quer ficar comigo. Passou 4 meses, posso ficar com você? Não, tchau. É porque, gente, cansa, entendeu? Depois de um tempo, cansa. Porque é aquela coisa, você dá a mão, aí a pessoa pega o braço, e aí daqui a pouco você tá inteira, entendeu? Aí a hora que era pra eu estar descansando, eu tava trabalhando, porque eu tava cuidando dela de novo. E já não era mais meu dever. Então, é uma linha muito tênue, assim, entre você, tipo, trabalhar, parar de trabalhar, ainda mais quando as crianças são menores. É mais difícil. Questão de rotina. Quando você vai fazer o au pair, obviamente, cada família tem uma schedule. Ou schedule, como a gente fala na England, que é bem diferente, né? Schedule. Cada família tem uma agenda que vai seguir ali. A minha era bem tranquila, porque como a criança que eu cuidava, ela era mais velha, então ela ficava basicamente o dia inteiro na escola. Então de manhã, a minha obrigação era, eu acordava, tipo, sei lá, umas 6 e pouco, levava ela pra escola, umas 7, 7h30 a gente saía de casa, levava ela pra escola, fazia café da manhã, ajudava com o uniforme, toda essa coisa, deixava ela na escola e ia pra casa. Eu só buscava ela, I just picked her up, tipo, 3h30 da tarde, 4 horas. Então eu ficava das 8 até as 4, free. Só que aí depois que eu buscava, aí eu tinha muita coisa pra fazer, ela fazia muita coisa. Então eu precisava, tipo, levar ela no piano, que ela fazia aula de piano, aula de canto, ela fazia reforço de matemática, de inglês, que nem a gente tem de português aqui, ela fazia reforço de inglês. Tinha dia que ela queria sair comer sorvete, sabe, essas coisas, então precisava ficar levando ela pros lugares. Levava pra casa, ajudava com lição, fazia comida, eu que fazia a comida dela. E a minha host mom era muito ruim de cozinhar. Nossa, cara, ela era muito ruim. Eu lembro de um dia que eu tava fazendo um bolo, tava do jeito que a gente faz no Brasil, coloca a farinha, coloca ovo, tudo certinho. Ela chegou em casa chocadíssima. Ela olhou, inclusive foi nesse dia que eu aprendi essa expressão. Ela olhou pra mim e falou assim, "You're making it from scratch?" E eu fiquei tipo... Primeiro eu fiquei pensando, from scratch? Aí ela, yeah, like, you're making it with eggs and flour and everything? Yeah, that's how we make in Brazil. E ela, wow. E ela ficou, tipo, chocada. Make something from scratch é você fazer do zero. Porque lá, eles fazem muita coisa de caixinha, que já vem pronta, né? Eles não fazem, de fato, do zero. Então ela ficou abismadíssima, assim, porque eu tava fazendo um bolo com ovo e farinha e eu fiquei, tipo, é normal. Foi muito engraçado. Então, ela era bem ruizinha de cozinhar. Aí eu que cozinhava. Aí depois acabava meu shift e eu ficava livre, assim. Aí eu podia sair. Eu tinha um carro que eu podia usar. Inclusive, já deram umas tretas por causa desse carro. Porque ela falou que eu podia usar, só que aí de repente ela mudava de ideia e ela queria que eu levasse o carro pra ela do nada. Só que aí meu celular tava no silencioso e eu não ouvia. E eu tinha uma amiga que eu dormia muito na casa dela, final de semana. Então, tipo, fui dormir, acordei. Já teve dia de eu acordar e ter, assim, mensagens e mensagens dela. Cadê o carro?
ligação perdida. Cara, e meu coração fazia assim. Então, enfim, já deu BO por causa do carro. Mas aí depende da família que você vai ter carro ou não vai. E eu podia usar, mas eu tinha um negócio que chamava curfew, que é o toque de recolher. Então, o meu curfew, eu me senti uma adolescente, o meu curfew era 11 horas. 11 horas eu precisava estar na minha casa. E não dava pra chegar mais tarde, porque a maioria das casas nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem disso, elas têm alarme. Na hora que você entra na casa, o alarme faz pip, na casa inteira. Ou seja, eu não tinha nem como entrar escondida. Mas eu não faço isso, porque eu sou uma menina boa. Quando eu ia dormir fora, eu avisava. E quando eu não podia ir de carro, as minhas amigas iam me buscar. E aí eu ficava de carro e ficava lá, plena. E suas amigas eram brasileiras? Eu fiz muita amizade lá, que foi uma das melhores partes pra mim do intercâmbio. Quando eu cheguei, eu não tinha tantas amigas brasileiras, até porque eu queria muito desenvolver meu inglês. Então eu falei, cara, eu não vou ficar só com as brasileiras, porque eu não vou aprender nada. Então eu fiz muita amiga da África do Sul, que eu descobri que elas são muito parecidas com a gente. Muito, assim, muito. Eu tinha uma melhor amiga que era Melissa, e ela falava assim, what's your name? Melissa. E eu amava muito. E ela era muito minha amiga. E depois que eu fiz muita amizade com as meninas da África do Sul, uns 2, 3 meses depois só, eu fui conhecer as brasileiras. Aí eu fiz amizade com brasileiros, só que nesse meio tempo, eu comecei a frequentar uma comunidade lá, uma comunidade cristã. E nisso eu fiz muitos amigos também americanos. Então eu tive muito de tudo, assim, sabe? De questão de amizade. Então eu fiz amizade com um monte de gente, o que foi bem legal. Então eu não fiquei só restrita, sabe, às brasileiras. Foi massa. Quando eu fui morar fora, eu já tinha um pouco de inglês, eu já tinha feito aula há muito tempo no Brasil. E eu aprendi muito bem no Brasil, eu acho que eu consegui desenvolver bem legal. Mas quando eu fui morar fora, né, você, enfim, tem a vivência, tem o dia a dia, tem tudo isso. Então você acaba aprendendo ainda mais. E aí eu consegui, de fato, elevar o meu inglês de um nível intermediário, upper, inter, até, para um nível mais avançado, né, com a questão da vivência, não tendo tantos amigos brasileiros inicialmente, eu me forçando ali a falar inglês dentro da minha casa também. Com a minha criança que eu cuidava, que já era um pouco mais velha, então era ótimo, porque ela me corrigia bastante. Então consegui realmente desenvolver legal ali o meu inglês. Quando eu voltei, eu continuei praticando pra não perder, e enfim, hoje entrei aqui na vida de teacher, amo muito, apaixonadíssima. E não me arrependo nada, gente, de ter feito um intercâmbio. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, né? Eu sou uma grande incentivadora. Não é só flores, tem muitas partes difíceis de um intercâmbio, mas se você souber lidar, eu acho que ele vai te trazer muito mais prós do que contras. É a minha opinião. Eu sou apaixonadíssima por eu teria feito tudo de novo. Espero que vocês tenham gostado da experiência, das partes boas do intercâmbio. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aqui embaixo, porque aí a gente vai lendo e vai trazendo ali pra vocês. See you guys later in the next video.